Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, para o pessoal que está fazendo o workshop, como que nós vamos fazer o processo de controle de arquivos, que a gente vem conversando, né? Nós vamos ter 3 fontes de arquivos distintas. Se você está pegando esse vídeo agora e não sabe nada do que está acontecendo, eu recomendo que você entre em contato comigo no LinkedIn, o link está na descrição, ou que você assista os primeiros vídeos do canal, onde eu explico o que é que nós estamos fazendo. É um workshop de tecnologia voltado para pessoas que querem entrar para a área. Estamos realizando um projeto completo do início ao fim. Nesse nosso exemplo aqui, ele leva em consideração que você já fez os primeiros vídeos de Talend, já sabe manipular arquivos CSV, já sabe realizar cargas de arquivos CSV na base de dados, tá legal? Pessoal, como nós temos, no nosso exemplo do workshop, 3 fontes distintas, e o que isso significa, né? O que nós conversamos? Nós vamos ter um volume alto de arquivos que vão chegar e que vão ser tratados, né? Nós já fizemos um job que carrega o arquivo CSV numa base de dados, porém, como que funciona quando eu tiver uma massa muito grande de arquivos para serem processados? Eu não posso fazer um job para cada arquivo. Eu tenho que ter um processo inteligente que faça um tratamento e uma interação entre os arquivos que estão chegando numa pasta e carregando eles na base de dados. Então, o que vocês vão ver hoje aqui é um exemplo de como fazer isso, tá? Para esse exemplo funcionar, a gente tem que pensar no ambiente como seria na vida real. Então, normalmente, na vida real, eu vou ter um local de entrada para cada uma dessas fontes. Então, a gente vai simular isso aqui, ó. Tá? Então, o meu diretório, aqui na minha máquina, ele tá, a raiz do meu projeto está em c2./di, tá? Então, dentro dele, eu vou criar uma raiz chamada arquivos. E dentro dessa raiz arquivos, eu vou ter um diretório que eu vou chamar de run, para processamento, que é o diretório que vai, é onde o Talend vai buscar os arquivos para ler e para fazer a carga. Eu vou ter um diretório de entrada para os arquivos que vêm do aplicativo, um diretório de entrada para os arquivos que vêm do formulário e um diretório de entrada para os arquivos que vêm do robô, tá? Então, a princípio, né, nós ainda vamos mexer nessa estrutura de diretórios, mas para começar seria essa estrutura, tá legal, pessoal? Então, pessoal, essa estrutura de 4 diretórios, né, essa estrutura de diretórios necessária para o processo funcionar, eu já tenho ela criada aqui na minha máquina. Eu já fiz a criação, então eu tenho aqui a entrada, o diretório de entrada dos aplicativos, dos arquivos que vêm de aplicativo, o diretório de entrada dos arquivos que vêm de formulário e o diretório de entrada dos arquivos que vêm do robô. Repare que eu organizei as minhas janelas aqui de uma forma que eu consiga dar uma olhada em todas essas pastas ao mesmo tempo. E eu também tenho aqui a minha pasta de processamento, onde eu já criei 3 arquivos de exemplo aqui, para ver mais ou menos como que ficaria essa nomenclatura, tá? Mas nós vamos começar o processo todo do zero aqui. Então eu tenho pasta de origem para os arquivos que vêm de aplicativo, para os arquivos que vêm de formulário e para os arquivos que vêm do robô. Como que vai funcionar o processo? Vocês estão vendo que eu tenho aqui essas 3 pastas, o arquivo vai chegar aqui, o arquivo de aplicativo vai chegar de hora em hora, o arquivo de formulário vai chegar 1 por dia e o arquivo de robô vai chegar 1 por minuto. Tá? O Talend vai capturar esses arquivos, vai fazer uma cópia dele para a pasta run, que é a pasta de runtime, que é a pasta de processamento, vai copiar esses arquivos para cá com outro nome, com um nome fixo. E aí vai entrar um job que vai ler esse arquivo com o nome fixo e vai fazer a carga na base de dados. Essa é a técnica que eu vou usar aqui para fazer com que o Talend consiga identificar arquivos com vários nomes diferentes, chegando em datas e períodos diferentes e consiga processar usando o mesmo job sempre. Tá? Para exemplificar, eu vou criar um arquivo bem simples e eu sugiro que você também faça um arquivo simples aí para você, durante o exemplo, não ter erro com outros tipos de coisa, tá? Porque o importante aqui nesse momento é você entender o mecanismo de controle de arquivo. Então eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de que eu vou colocar apenas a coluna código e 5 registros, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é meu arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar o primeiro arquivo que vem da minha entrada de aplicativos. Então, vamos lá. Vou chamar esse cara de app.arquivos.
Aí eu vou dar uma data qualquer. Lembra que esse arquivo ele vem de hora em hora. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1600. Esse cara chegou meia-noite do dia de hoje. .csv. Ó, tá feito aqui, pessoal, tá vendo? Código 1, 2, 3, 4, 5. O arquivo que vem de aplicativos, tá? Esse arquivo vem de hora em hora, então essa é a nomenclatura dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nas minhas pastas. Veja que interessante. Aqui eu vou criar um segundo aplicativo, um segundo arquivo. E esse aqui eu vou dizer que ele chegou a 1 hora da manhã. E vou fazer a mesma coisa para os outros, para os demais. Eu vou colar na pasta de formulário e vou colar na pasta do robô, mudando apenas a nomenclatura do arquivo para a nomenclatura correta. O arquivo de formulário, ele vem um por dia. Então eu vou dizer que esse daqui chegou no dia 15 e esse daqui chegou no dia 16. O arquivo do robô, eu vou dizer que ele chegou no dia 16, 0001, minuto 1. E este outro aqui chegou no dia 16, 0000. Esse chegou exatamente à meia-noite, meia-noite e 0 minutos. Esse chegou à meia-noite e 1 minuto. Todos contêm o mesmo conteúdo. Nesse momento, o conteúdo é irrelevante para a gente, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Então, eu tenho mais ou menos aí um exemplo de estrutura de massa de dados de entrada que está chegando pelo processamento externo para que eu possa processar. Tá? Agora a brincadeira vai começar a ficar legal, porque eu preciso estruturar um processo de carga no Talend que faça a leitura desses arquivos que estão chegando, copie ele para um nome específico na pasta de processamento e faça a carga desse cara no banco de dados, tá? Então, para isso, eu também preciso das 3 tabelas no banco de dados e é isso que nós vamos criar agora. Eu criei os 3 processamentos de origem, agora eu vou criar as 3 tabelas que vão receber esses dados, tá? Uma para cada um nesse momento. Então, vamos criar as tabelas no banco de dados, tá? Eu vou criar as 3 tabelas na mesma estrutura dos arquivos, senão não vai funcionar. Mas vou fazer de um modo bem... a tabela também vai ser simples, como é o arquivo. Então, eu vou criar a primeira tabela, que vai receber os arquivos que vêm do aplicativo. Criei a tabela aplicativo. Você pode fazer essa mesma criação aí, tá, pessoal? Você vai dando pausa. Você vai dando pausa e vai fazendo comigo. Os alarmes resolveram todos tocar ao mesmo tempo. RPA, muito bem. Ó, as 3 tabelinhas estão sendo criadas, vazias, obviamente, né? Então, pessoal, agora vocês perceberam, nós temos os arquivos de origem criados, nós temos as tabelas de destino criadas, as nossas tabelas de stage, né? Não é a nossa tabela final ainda, do nosso workshop, mas são as tabelas como receber os dados dos arquivos. Agora eu preciso criar um mecanismo. Eu preciso de um job ou um conjunto de jobs no Talend que faça esse processamento. Vamos para o Talend, então. Muito bem, pessoal. Eu vou criar aqui uma pasta. E vou criar o primeiro job, tá? Eu vou chamar de arquivo, processamento arquivo.
Muito bem, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui. Já defini aqui, ó, o esquema, né? Vocês já sabem fazer isso. Agora eu entro no TMAP para propagar essas informações. Olha só que bacana. E aqui eu vou entrar na minha configuração de banco de dados. Ó. O esquema já foi propagado. Então vamos aqui fazer a configuração do banco de dados. Todos os parâmetros dentro do Talend, pessoal, precisam ficar sempre entre aspas, tá? Porque por trás disso, eu já mostrei para vocês, ele está construindo um código Java. A minha tabela vai chamar app, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Isso mesmo, a app. São sobre a tabela nenhuma, são para dado inserir. É isso aí, vamos ver se o esquema está aqui, já tinha verificado. A princípio esse job está correto. Vamos ver se ele está certo mesmo. Cadê a minha carinha? Está aqui. Olha só, tem um erro. Acesso negado para o usuário da ata master. Escrevi errado o nome do usuário. Tá vendo só? Aqui é ao vivo. Vamos lá. Acho que agora foi, pessoal. Ó, leu 5 registros, que são os códigos 1, 2, 3, 4, 5 que eu escrevi lá no meu arquivo. Vamos ver como é que está isso na tabela. Olha que interessante, as informações estão aqui, tá legal? Agora, o que, que eu faço para economizar tempo? Eu sei que o meu arquivo que vem de formulário e o meu arquivo que vem de robô são idênticos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou duplicar esses jobs. Duplicado. Eu vou chamar ele de form SQL. Form SQL. Aqui eu troco o nome para form CSV. Agora eu preciso dar um nome form. E o nome do formulário, o arquivo que vem de formulário, ele vem uma vez por dia. Lembra, pessoal? Então, a máscara para ele é YYYMMPD. Muito bem. Vou colar um lá na pasta, senão vai dar erro, né? Vamos colocar um arquivinho aqui. MMDD. Começando com form. Vai fazendo devagarzinho exatamente o que eu estou fazendo, que tem que funcionar aí também. E aqui na tabela, eu tenho que colocar o nome da tabela form, porque é a nova tabela que eu quero carregar. E vamos ver se funciona. Muito bem, a princípio funcionou. Vamos ver se os dados entraram. Os dados entraram. Agora eu faço a mesma coisa para o RPA e está finalizado a minha parte de carga de dados. Eu já posso agora, finalizando esse job aqui, eu já posso ir direto para começar o processo de controle de arquivo, que é o grande interesse que a gente tem no momento. RPA, aqui é a mesma coisa, RPA, porém, este RPA aqui, ele chega de minuto em minuto, então, HH24MI, tá legal? E aqui eu troco o nome para RPA, e aqui, agora é só executar, deve funcionar também, e podemos já entrar no processo de controle de arquivos. Ah, esqueci de colar o arquivo lá. Então, pessoal, para fazer o teste do último arquivo lá, deu aquele errinho antes
da gente finalizar, olha, deu um errinho aqui, ó. O sistema não pôde encontrar o arquivo. Eu criei o job, mas eu não fiz a cópia do arquivo lá. Então, vamos fazer a cópia do arquivo para fazer essa última validação, ver que o job está funcionando. E aí a gente segue para o processo que interessa, que é o de controle dos arquivos. Vamos lá, já criei o arquivo. Agora deve rodar. Executou, vamos ver se os dados foram para a base de dados. Muito bem, então o nosso processo de carga, muito simples, está funcionando para os 3 arquivos. Tá? Agora, qual é o desafio? Né? Qual o objetivo desse processo? Mais uma vez, receber os arquivos que estão chegando no diretório e transformar nesses arquivos que estão sendo processados pelo job, de uma forma automática, sem que eu tenha que ficar fazendo isso na mão. Tá? Então, eu vou criar aqui um jobzinho. E o interessante, pessoal, desse processo que vocês vão ver agora é que vocês vão também acompanhar em tempo real como que eu costumo fazer para me ajudar no desenvolvimento, tá? Porque esses componentes, são muitos componentes que tem o Talend e nem sempre você lembra exatamente tudo o que todos os componentes fazem. Então tem um jeitinho muito interessante de você buscar informação e referência sobre os componentes, para como desenvolver com eles. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de processo arquivos. O que esse processo arquivos vai fazer? Ele vai fazer o laço dentro do diretório e vai chamar aquele job que executa a carga do arquivo. Ele vai fazer um laço no diretório de origem e vai chamar o processo de carga do arquivo. Então vamos lá. Para fazer o laço, eu vou usar um componente, olha que interessante esse componente, chamado, lá na aba, né, no grupo File e no grupo Gerenciamento, eu tenho um componente chamado FileList, olha que interessante. Esse carinha aqui, ele vai lá no diretório e ele vai listar todos os arquivos que estão lá dentro. E com base nessa listagem, ele vai fazer uma iteração, né? Ele vai fazer um for dentro de uma pasta, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o for naquela pasta, e aí eu quero fazer um renomear do arquivo para a pasta de runtime e executar o job. Como que eu vou fazer isso? Com base no for, eu vou fazer uma cópia do arquivo, e aí eu vou fazer chamar o job que executa a carga. Muito bem, então eu vou usar o file list, eu vou usar um componente que é o file copy. Opa. File copy. Muito bem. E o que eu quero fazer na sequência? Eu quero executar a carga do arquivo que ele vai copiar para o banco de dados com esse processo, com esse job que eu acabei de criar. Agora percebam que interessante, tá? O file list ele faz uma iteração, né? Ele faz um for. Então, o link que eu vou chamar para ele me listar os arquivos é o iterate. Então, pessoal, um conceito importante para vocês começarem a ficar espertos dentro do Talend. O tipo do link que você usa entre os componentes faz uma diferença, tá? Existe o link principal, né, ou secundário, que é o link de transmissão de dados. Existem links que são só de controle, se um componente foi ok ou se um componente deu erro. E existem os links que são de iteração. Existem os links de rejeição, tá? Então, conforme a gente for entrando nos jobs, eu vou explicando esses links para vocês. Nesse job aqui, a gente vai aprender a lidar com o de iteração. O que esse link faz? Ele simplesmente lista e empurra para frente algumas variáveis globais, né? Porque o que o file list está fazendo? Ele está fazendo uma iteração numa pasta, ele faz uma lista de todos esses arquivos que estão numa pasta, e ele pega esses nomes, ele pega nome da raiz do diretório, nome do arquivo, tipo do arquivo, e ele carrega tudo isso para variáveis globais e transmite essas variáveis para frente. Porque se eu estou fazendo uma iteração, é porque eu preciso pegar esses nomes para alguma coisa, tá? Então ele faz uma listagem, que eu vou chamar de lista app, e faz uma iteração disso para frente. Aqui eu vou chamar de copy app, porque o arquivo é app que eu vou copiar. Agora eu vou usar o tipo de link que é o trigger, ou seja, se o componente foi ok, se funcionou essa cópia, ele executa o job de carga SQL. Esse é o job que a gente acabou de criar, que faz a carga dos arquivos SQL criados para carregar os CSV aplicativos no banco de dados, tá? Que ele
aqueles 3 primeiros jobs, esse daqui é o job do aplicativo. Vamos fazer então aqui agora a configuração. Qual é o diretório que eu quero que ele faça essa listagem? O diretório é o ArcsApp. Aponto para o diretório que eu quero que ele faça a listagem. Informo a máscara, ou seja, eu quero que ele liste todos os arquivos CSV. E está configurado o nosso list app, tá? Agora, pessoal, o X da questão aqui, como eu faço, né, para que ele carregue automaticamente o nome do arquivo que ele leu usando a variável global que ele gerou? Porque aqui ele está usando um nome fixo no meu file copy, mas eu não posso usar esse nome fixo, eu preciso pegar a variável global que ele gerou aqui. Eu vou ensinar isso para vocês. Antes eu vou configurar o arquivo, o diretório de destino, que no meu caso aqui é o run. Ou seja, ele vai pegar o arquivo que ele está fazendo a iteração e vai copiar no meu diretório run. Mas como ele vai fazer isso? Então, eu esqueci, eu não sei como que isso funciona direito, são muitas informações. Eu venho aqui e eu vou digitar T na própria busca do Google, T File List. Ele vai achar direto a documentação do Talend, do Help Talent Center, tá vendo? Já para esse componente, porque eu coloquei exatamente o nome dele na busca do Google. Então, ele vai me abrir aqui a referência técnica desse componente. E aqui dentro, eu vou me lembrar qual é o nome, que sintaxe que eu uso para buscar o nome da variável global que ele vai gerar o nome do arquivo. Em algum cantinho aqui ele tem ó, um exemplo, tá vendo? Ó? Como fazer, file list, tá. Vamos procurar aqui. Olha que interessante aqui. Ó. Aqui ele está me dizendo, ó. Essa é a sintaxe que ele usa para puxar da variável global direto como usa ela. Olha que interessante. Eu só preciso copiar e colar isso aqui lá para o meu job. Então, pegando as manhas, pessoal, que a gente usa, coloco isso daqui aqui e pronto. O meu cópia já está funcionando automaticamente. Muito bem, pessoal. Então, ó, finalizando a configuração aqui do meu job, eu tenho um componente que faz a listagem, que lista todos os CSVs. Eu tenho um arquivo, o componente que faz a cópia. Eu já peguei a variável global. Essa variável global é o nome do arquivo que vem lá do file list, tá? Olha só, tá faltando uma coisa aqui. Eu preciso renomear o arquivo, porque o arquivo ele tá lá no seu formato original com aquele nome que é variável. Então eu preciso colocar aqui um nome fixo para o meu job do Talend poder ler. Então aqui ele vai passar a se chamar desta maneira, tá certo? Muito bem, feito isso eu salvo e a partir de agora o meu job está pronto para ser executado. Tá? Esse é o job que faz a carga. Então vamos executar o nosso job de controle e vamos ver se está tudo correto. Operação em progresso. Ele executou. Vamos ver se ele fez tudo que tinha que ter sido feito. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou deletar os arquivos. Eu vou deletar a tabela. Não sei se tinha lixo meu ali. Mas me parece que não deu muito certo. Limpei tudo. Muito bem, agora eu vou executar de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. 2 execuções, vamos na tabela. 2 execuções, vamos na pasta runtime. O arquivo está gravado lá. Olha que interessante. Estão vendo só? Então, pessoal, como vocês podem ver, o processo de controle funcionou. Ele leu os arquivos que estavam carregados aqui no diretório, ele fez a cópia para o diretório de processamento e ele executou a carga daquele arquivo. Ainda faltam algumas etapas. Eu preciso fazer isso para os arquivos de formulário. Eu copio e colo. Eu poderia fazer outro job também, tá? Mas eu
Como é um processamento relativamente pequeno, eu consigo fazer todos no mesmo job. Então, eu vou mandar ele listar forms, e vou mandar listar RPA. Eu vou mandar ele copiar form, e vou mandar ele copiar RPA. Aqui a gente muda a nomenclatura. Esses aqui eu tenho que apagar. E agora eu vou trazer o job, cada job que faz a sua carga. Ó. Então, o processo form e o processo RPA. Estão me acompanhando aí? Então, se o componente rodou ok, se o componente rodou ok. Muito bem. Form SQL e RPA SQL. Então tá aqui. E agora, aqui nos meus componentes, eu faço a configuração. Perceba que o nome do componente mudou. Ó, tFileList 2, tFileList 3, tá? Antes eu tinha o tFileList 1, tá legal? Então agora, o que isso significa? Aqui eu vou ler a pasta form, a mesma coisa, arquivo CSV. E aqui eu vou ler a pasta RPA, a mesma coisa, arquivo CSV. Mas na hora de copiar, ó, ele está puxando do file list 2, tá vendo? E aí, form é MMDD. Estão acompanhando? E na hora de copiar, agora ele copiou do file list 3 e os arquivos RPA são 24MI. Tá certo, pessoal? Estão acompanhando aí? Muito bem. E finalizei. Agora eu vou entrar na minha base de dados, eu vou apagar os dados das 3 tabelas, vou processar o job de novo, vou apagar o runtime e vamos ver se tudo vai funcionar. Vamos ver se está tudo correto então, pessoal. Aqui rapidinho eu vou limpar as tabelas. Delete from app, delete from orm e delete from RPA. Limpei as 3 tabelas, tá? Vou limpar a minha pasta de destino aqui também. E vou executar o job de controle e vamos ver se ele dá algum erro. Se der, a gente já resolve junto. É bom que às vezes dê alguma coisinha errada, pra vocês já irem vendo como que a gente faz para solucionar. Uma coisa muito importante que você sempre faça é observar bem as mensagens de erro e ler com atenção as mensagens de erro. Run form, você não pode encontrar o arquivo especificado. Muito bem, por que ele não conseguiu encontrar? Porque eu escrevi errado, pessoal, tá vendo? Ó, o que ele está dizendo ali? Na hora de processar o form, ele não conseguiu achar o arquivo na pasta run. Ó. Vamos apagar isso tudo daqui. Por quê? Porque eu fiz errado. Vamos ver se aqui eu coloquei RPA. No RPA eu fiz certo. Vamos colocar em maiúsculas para o talent não se perder. E no form que eu deixei app, tinha que ter colocado form, que é o nome que o job está esperando. Tá? Vamos ver agora. Show. Parece que foi. Parece que processou. Vamos dar uma olhada na nossa pasta de runtime. Olha só, os 3 arquivos foram criados aqui. Lembre-se, os 3 arquivos cujas origens eram essas pastas. Ele foi fazendo um por um, tá vendo, pessoal? Foi fazendo um por um e largando aqui. Agora vamos olhar o banco de dados. Tabela aplicativo carregada, tabela formulário carregada e tabela RPA formulário, tabela RPA carregada. Pessoal, vocês viram que interessante? Então, ó, agora, quantos arquivos chegarem na pasta, o talent, a lista do talent vai ler, vai processar e vai carregar no banco de dados. Tá faltando só um pequeno detalhe, tá? Que seria interessante se isso acontecesse. Que é o quê? Esses arquivos que chegaram aqui, ó, nas origens, eu já processei esses arquivos. Se o meu processo entrar de novo, ele vai processar de novo esses arquivos novamente. Isso não é legal para o nosso processo.
Então, além do controle de interação, de processar todos os arquivos que estão num diretório e carregar no banco de dados, eu preciso que, depois que esse processo finalize, entre uma outra rotina e faça uma limpeza desses arquivos, tá? Mas também não é interessante simplesmente deletar os arquivos. Eu preciso, de alguma maneira, guardar esses arquivos, pelo menos durante um tempo. Então, a rotina que eu vou criar, ela, na verdade, vai fazer o quê? Ela vai varrer essas pastas de origem, vai compactar os arquivos e vai mover esses arquivos para um diretório de backup. E esse diretório de backup eu vou escolher um tempo X que eu vou deixar os arquivos guardados lá e posso entrar lá depois de algum tempo, 6 meses, um ano, e apagar os arquivos mais antigos, tá? Então agora nós vamos fazer a criação desse processo que faz a leitura, novamente a leitura dos arquivos de entrada com uma listagem, porém agora compactando e movendo os arquivos. Muito bem, pessoal. Então, para criar o nosso processamento do backup, eu criei um jobzinho chamado Processa Backups, tá? E o que nós vamos fazer com esse job? Nós vamos usar a seguinte estratégia: ele vai fazer uma lista dos arquivos, aí ele vai, arquivo por arquivo, ele vai fazer a compactação. Então, vamos fazendo aqui juntos enquanto eu vou explicando, ó. Primeiro, eu preciso fazer a listagem do diretório. No caso, eu vou fazer a listagem do diretório de aplicativos. Feito isso, eu vou procurar um componente que é o tfile archive, porque ele vai pegar esse arquivo e vai fazer a compactação, ele vai gerar um ponto zip desse arquivo. Feito esse ponto zip, eu vou fazer uma cópia do ponto zip para a minha pasta de backups. Tá? E no próprio componente de cópia, eu também informo que eu quero, além dele copiar o ponto zip para a pasta de backup, ele vai apagar o ponto zip da pasta original. Então eu vou ter apenas uma cópia numa pasta de backup do ponto zip. E para terminar, aquele primeiro arquivo original, o CSV original, eu vou fazer um file delete com ele. Essa é a estratégia que eu vou seguir. Então vamos fazer o link de iteração. Você vai dar uma, depois que você desenvolver, você dá uma estudada nos componentes para entender corretamente o funcionamento, tá? Então aqui no file list, ele vai fazer a leitura do diretório de aplicativos. Muito bem. E eu informo a ele que eu quero também fazer a leitura dos arquivos CSV. Feita essa leitura, eu vou para o meu arquivo, meu componente de compactação. Eu deixo o formato de computação como zip, compressão normal. Aqui eu tenho as opções comuns aqui de um arquivo .zip. Agora, perceba, pessoal, que diretório e nome de destino do arquivo estão fixos aqui. Eu preciso fazer exatamente como eu fiz no outro job para cópia, eu preciso colocar as variáveis globais aqui, tá? Eu já deixei ela copiada direitinho no formato que eu quero que ela esteja. Então, em diretório, tá? Eu vou escolher, em diretório eu vou escolher o diretório de aplicativos, que é aonde esse primeiro cara vai ler, só que no nome do arquivo, ele vai pegar do file list o nome e vai colocar um ponto zip no final, tá? Uma outra opção importante para prestar atenção aqui é o seguinte, eu vou desmarcar todos os arquivos e eu vou dizer que eu quero que ele busque apenas o arquivo que está vindo da iteração. Então, nesse caso, eu vou usar a variável file, eu não vou usar mais a variável filepath. Então, essa variável file tem só o nome do arquivo, a filepath tem caminho mais nome, tá? Então, eu estou falando aqui para o ponto zip que ele vai fazer a listagem dentro do aplicativo e vai procurar só exatamente o nome do arquivo e vai compactar ele para um arquivo .zip, tá? Feito isso, eu vou fazer a cópia do meu arquivo .zip completo para o meu diretório de destino, que é o meu diretório de backup. Vai dando pausa para você ir entendendo direitinho o que está acontecendo. Olha, não criei no meu diretório de backup, vamos criar ele aqui. Pronto. Feito isso, pessoal, o que eu vou pedir para ele fazer? Remover o arquivo de origem. Então ele vai copiar o .zip e vai apagar o arquivo antigo. Finalizado esse processo, eu quero que ele volte lá e apague o arquivo original, ou seja, não o .zip. .zip o cópia já apagou da pasta de origem. Então aqui eu vou apagar o arquivo original que foi compactado. O resultado desse processo aqui é que eu vou ter apenas na minha pasta de backup os dois arquivos compactados. Vamos executar e vamos ver se está funcionando.
Diz que funcionou, vamos dar uma olhadinha aqui nos diretórios, arquivos, backups. Vejam aqui que interessante, ó, 2 arquivos .zip, e eles têm que ter sumido lá da pasta de aplicativos, sumiram da pasta de aplicativos. Então, o nosso processo de controle de arquivo está quase finalizado. Eu vou gerar agora as 2 outras iterações para formulário e para RPA. Aqui, então, eu vou ler da pasta form. Então, pessoal, vamos verificar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui os 3 componentes já configurados, tá? Já fiz uma execução aqui, já funcionou. Os componentes 2 e 3 fazem a leitura das pastas form e da pasta RPA. Ou seja, eles seguem exatamente a estrutura do primeiro, só que eles têm que ir nas outras 2 pastas, tá? Então, só repassando rapidinho, ó, troca o diretório para form no file list, troca o diretório para form no file archive. A mesma coisa, troca o diretório para RPA no file list, troca o diretório para RPA no file archive. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha nas pastas, ó. As pastas de origem foram apagadas e a pasta de backup tem todos os arquivos, tá certo? Então, rapidamente, eu vou fazer novamente a execução. Eu trago de volta esses caras para cá. Uma observação importante, pessoal, é que na pasta de runtime, como vai ficar sempre só um arquivo, que foi o último processado, não há necessidade de a gente fazer um processo de controle que apague, que guarde esses arquivos, tá? Então, isso não há necessidade. Vamos extrair daqui. Estão vendo que interessante, pessoal? Ó, os arquivos estão aqui novamente. Vamos fazer mais uma vez uma execução. Finalizou o processamento, disse que executou tudo. Vamos ver. Limpou todas as pastas. Olha que interessante, estão vendo? Vamos procurar agora a nossa pasta de backup. Todo mundo compactado lá. Tá certo, pessoal? E agora, para finalizar, uma coisa que seria interessante a gente fazer é fazer um jobzinho. Vamos colocar aqui, ó. Que eu vou chamar de JM, de Master, Job Master. Eu vou chamar de processa. Esse cara simplesmente vai chamar primeiro o job que processa os arquivos e depois o job que processa os backups, só para vocês já irem vendo algumas manhas que a gente usa para sequencializar as execuções, tá vendo? Então aqui, ó, eu chamo um job que processa todos os arquivos e na sequência eu chamo um job que processa os backups, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mais uma vez trazer de novo os arquivos para cá. Cadê o nosso processamento de backup? Está aqui. Vamos gravar os arquivos aqui, pessoal, e eu vou fazer uma execução completa agora, tá? Aí vocês vão ver tudo funcionando. Muito bem, então todos os arquivos aqui. Eu posso até fazer uma limpeza nas tabelas, mas não há necessidade, vocês já entenderam isso como funciona. E agora eu vou chamar o meu job que processa todos os arquivos, ou seja, ele vai executar todas as cargas novamente, processar todos os arquivos, zipar todos os arquivos e copiar todos os arquivos para backup e limpar os diretórios. E aí nós vamos ter finalmente um processo que faz todo o controle e carga dos arquivos, independente da quantidade, do volume, de quantos arquivos chegarem, do período que esses arquivos vão chegar. Seja de diário, seja de hora em hora, seja de minuto em minuto, seja de segundo em segundo. No momento em que meu job entrar, ele vai listar todo mundo e executar. Lembrando que o meu job pode executar uma vez por dia, pode executar uma vez por hora, tanto faz. O arquivo que tiver lá na origem, ele vai executar. Olha que interessante, pessoal. Então, o processo funcionou, executou a carga, fez a limpeza dos arquivos e fez a compactação. É assim, essa é uma das maneiras que a gente faz para fazer o processo de gerenciamento de arquivos
e carga de arquivos, que serve tanto para CSV quanto para qualquer outro tipo de processamento. Inclusive serve para processamentos com tabelas também. Tá legal, pessoal?